Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo a doutora Renata de Oliveira, que é psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito comum agora nessa época nós que estamos vivenciando, a mudança de comportamento das pessoas com relação à crise, exatamente por causa da crise, as adaptações que estão sendo necessárias para cada um e que em alguns casos levam algumas pessoas a transtornos mentais, um deles a depressão. E é com isso que nós vamos tratar, é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje com a doutora Renata. Doutora, qual a diferença entre a tristeza e a depressão? Então, é muito importante, né, fazer essa diferenciação entre tristeza e depressão. Primeiro, a tristeza ela é uma emoção, né, natural, quando a gente passa por alguma situação que gera na gente, né, uma frustração, que gera na gente algum desconforto. Então, a tristeza simplesmente é um sentimento. A depressão, a gente já tem que ter um olhar mais apurado, né? A depressão a gente pode entender como uma tristeza muito profunda e que gera no sujeito uma grande incapacidade, né? Que é isso que a gente começa então a relacionar na vida do sujeito. Então, todos nós somos capazes de passar pela tristeza, né? Eu digo até assim, quem de nós nunca vai passar por uma tristeza na vida? Então, tristeza é uma emoção comum que gera sensações no nosso corpo, que gera mudanças e alterações, né, neuroquímicas. E todo mundo é capaz de passar por uma tristeza, por exemplo, uma perda, né, quando a gente passa por uma perda na vida, a gente passa por algum momento, né, como eu digo, de uma grande tristeza, de uma grande frustração. Então, realmente é muito comum passar pela tristeza. A depressão, a gente já tem que ter um olhar de uma tristeza que ela não passa. E, pelo contrário, ela vai se aprofundando, o sujeito, então, começa a ficar mais limitado na vida dele, há alterações cognitivas, há alterações afetivas, há alterações sociais. Então, a depressão, ela gera-se um transtorno na vida do sujeito. Por isso que a gente, então, caracteriza a depressão como um transtorno de humor, um transtorno depressivo, né? Porque isso gera um transtorno realmente na vida do sujeito. E a Organização Mundial de Saúde também até fala que é uma das doenças mais assim capacitantes, né? Sim, né? É interessante até da gente pensar, né? Esse ano, 2017, a Organização Mundial da Saúde, ela vai trazer para a gente esse olhar sobre a depressão. Então, a gente poder falar sobre a depressão, porque infelizmente as pessoas ainda, né, elas não tratam o transtorno depressivo da devida forma, né? Então, é muito criticado. A pessoa que sofre um transtorno depressivo, ela é muito criticada. É questionado para ela uma falta de fé, né? É como se faltasse fé para aquele sujeito. É colocado para aquele sujeito que falta, assim, serviço, né? Quer dizer, então... Que a mente está desocupada, A mente está né? desocupada. Então, o transtorno depressivo, ele não é tratado de uma forma tão importante na nossa sociedade quanto deveria. Pelo contrário, né? As pessoas criticam e só quem passa, eu escuto isso muito no consultório, não, só quem passa por isso é quem entende o que é essa doença, porque é uma doença. Né? A gente tem que entender o transtorno depressivo, a depressão, como uma doença. Né? E às vezes nem é tão fácil identificar, né? Porque algumas pessoas até camuflam, às vezes são alegres por fora, né? Mas assim, às vezes são muito irritadas. Isso também é uma característica da depressão. É muito interessante isso, né? As pessoas, elas associam assim, a pessoa está depressiva, então ela tem que estar mal arrumada, ela tem que estar chorando o tempo todo, ela não pode sair socialmente. Então, esse estigma, né, que é colocado em cima do transtorno depressivo da pessoa que sofre a depressão é muito sério. Por quê? Porque a pessoa ela pode estar com sentimentos, né, de uma tristeza profunda. Uma coisa interessante, né, os pensamentos, né, da pessoa quando ela está nesse momento depressivo da vida dela são pensamentos muito negativos, né, pensamentos de limitações sobre ela mesma, então um pensamento de inutilidade, uma baixa autoestima, que tem pessoas que elas guardam isso para si, né? Então socialmente elas aparentam estar alegre, mas o pensamento é recorrente, a emoção ela é escondida, né? E isso é muito sério, porque quando essa pessoa, ela, o que a gente chama de ela camufla
Isso é muito sério. Isso pode até gerar, assim, a gente observa até uma gravidade da doença, por exemplo, até o quadro suicida. Né? Então, muita gente passa por um transtorno depressivo, muita gente tem esses pensamentos de inutilidade, eu sou inútil na vida, eu não sirvo para nada. Um dos sintomas muito falados, né, para a gente dentro de um consultório clínico é realmente essa ideia de um vazio. Né? Eu sinto um vazio no meu peito, eu percebo a minha vida sem sentido. Então, isso é muito sério, né? Então, isso tem que ser realmente discutido, isso tem que ser abordado pela sociedade de uma forma séria, né? Porque é uma doença. Sim, eu vi até um caso de uma pessoa que ela era muito alegre, assim, aparentemente, né? Brincava muito, mas era uma pessoa que, assim, a irritação dela era rápida. Qualquer coisinha ela estava irritada, mas levava para brincadeira. E num dia que ela bebeu um pouco mais, percebeu-se que ela ficou muito triste, chegou a chorar, e assim, num quadro de depressão, e eles começaram a desconfiar que realmente a pessoa estava numa máscara, né? Ela não estava conseguindo transmitir a tristeza. Quando o álcool veio, ele acaba que a consciência diminui, né? A consciência que te impede de, não, peraí, isso aqui é certo, isso aqui o senso moral, né? O senso moral, acabou essa questão, e aí apareceu que realmente a pessoa estava deprimida. Né? A irritabilidade, ela é sim considerada um dos sintomas de identificação de um transtorno depressivo. A gente até percebe essa irritabilidade muito, por exemplo, numa questão de gênero, no homem, né? Mas no homem? Sim, por exemplo, a mulher, ela tem uma tendência a chorar mais, né? O homem tem uma tendência a ficar mais irritado, mais intolerante. Esse caso é um homem mesmo. Né? Então é um sinal, por favor, não estou querendo diferenciar assim, na mulher só isso ou no homem só aquilo, mas são sinais. Né, e sintomas que a gente percebe na adolescência. A irritabilidade também é um sintoma, né, que a gente percebe na criança, né, porque é interessante da gente pensar que esse transtorno depressivo, ele acomete qualquer faixa etária. Então, qualquer faixa etária pode passar por isso. Então, uma criança ela pode ter depressão, um adolescente, um adulto, né? E aí essa irritabilidade, ela é um sinal, sim, de... ela é um sinal realmente também de pensar-se no transtorno depressivo. E parece que há uma diferença entre a depressão de criança, do adolescente, do adulto, não é isso? A gente percebe, assim, sinais. Por exemplo, no caso da criança, a gente vai começar a perceber nela, os pais, né, relatando pra gente, que essa criança ela tem um baixo rendimento escolar drástico. Então, ela começa com desempenho escolar satisfatório e ela tem uma queda muito drástica. Ela tem uma alteração de comportamento muito rápida, né? No adulto, né, como eu digo, vem mais por uma tristeza, um isolamento social, né? Um dos sintomas do quadro depressivo é esse isolamento. A pessoa ela não quer conviver, né? Ela fala, eu não quero relacionar, eu quero ficar quieta, né? Eu não quero sair, eu não quero... Até um rebaixamento mesmo, né, da questão motora, a pessoa fica com uma lentificação, o pensamento fica lentificado, né, alterações que a gente tem que observar, por exemplo, alteração do sono, alteração da alimentação, né? Tem pessoas que, por exemplo, passam por um quadro depressivo e elas dormem excessivamente, né? Ou tem pessoas que não dormem. Tem pessoas que têm uma alimentação excessiva, tem pessoas que ficam sem se alimentar. Então, são sinais que a gente vai percebendo. E essas mudanças, elas vão acontecendo de uma forma muito rápida na vida do sujeito. Né? Nós vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente começa a falar de novo também desse assunto, mas falando também, fazendo uma abordagem com essa questão da crise, né? A questão de como as pessoas podem fazer para se adaptar e não passar por um quadro de depressão. Nós voltamos daqui a pouquinho. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver.
Muito bem, estamos de volta no segundo bloco. Eu estou conversando hoje com a doutora Renata Oliveira, psicóloga clínica. Nós estamos falando sobre um assunto que é muito comum, né, já a depressão, principalmente nessa época que se fala tanto em adaptação, em crise e mudanças de comportamento. E um deles pode levar à depressão, né? As mudanças às vezes são tão drásticas que as pessoas têm a dificuldade de aceitar o passado, ou aceitar o presente, né? E acabam tendo esse tipo de transtorno. Mas para quem está em casa, eu gostaria que a senhora voltasse e falasse mais de como que a pessoa pode identificar se ela está passando por uma tristeza ou passando por uma depressão. Então, voltando assim um pouquinho, a tristeza é simplesmente uma emoção, né? Por um evento que você passa, para a gente considerar um transtorno, é importante que essa pessoa ela passe mais de 2 semanas sentindo isso. Mais de 2 semanas, então. Então houve o fato. O que é interessante? A pessoa passar por um fato, ela vai então encontrar recursos dentro dela para solucionar aquele fato, né, que ela vivenciou, e a tendência é que a tristeza passe, né? Se não for passando, ela percebendo que a vida dela tá cada vez se limitando mais, né, ela já tem que começar a alertar. A gente, enquanto profissional, a gente identifica depressão a níveis, por exemplo, uma depressão a nível leve, uma depressão a nível moderado, uma depressão grave, né? E essa depressão grave a gente, assim, alerta rapidamente, porque a família deve alertar rapidamente, porque é uma desesperança muito grande, né? É onde é o maior risco de suicídio numa depressão grave. Então, assim, é onde a gente vai perceber que passou de 2 semanas, quer dizer, isso já durou meses na vida da pessoa. Esses pensamentos, como eu coloquei anteriormente, de inutilidade, um sentimento de falta de sentido na vida, né? Uma percepção de ela começa vazio. a reclamar demais. Ela começa a reclamar demais, ela começa a ver um negativo demais na vida, então tudo tá ruim, ela reclama o tempo todo, né? Ela chora, né, excessivamente, sem motivo. Então, o isolamento social, ela não quer relacionar com as pessoas, ela quer ficar sozinha, né? Aquilo que ela fazia com frequência, com prazer, outra observação interessante que a pessoa pode ter em relação a essa sensação do prazer. Então, aquilo que ela tinha prazer, por exemplo, de ir numa academia, de cuidar dos filhos, né? Porque também existe esse relato, né? Nossa, Renata, me dava tanto prazer cuidar dos meus filhos, agora eu não quero cuidar deles. Me dava prazer em lavar o cabelo, eu não tenho mais prazer. Então, prazer também é uma percepção que a pessoa pode ter de quanto mais ela vai perdendo o prazer pelas coisas cotidianas, banais que ela fazia, é um sinal de preocupação, de alerta que ela deve ter, que a família deve ter em relação, né, ao membro, né? Então, isso é interessante, esses sinais, esses sintomas que ela deve perceber na vida dela. E como que a família deve ajudar? Como que pode ser? Então, a família ela tem um papel muito significativo. Primeiro, eu torno a alertar, né, essa importância de entender o transtorno depressivo como uma doença, né? Isso é imprescindível no olhar da família. Então, se a família, né, que ela é um ponto de apoio para aquela pessoa entender como uma frescura, uma falta de fé, uma falta de serviço, né, ela não vai contribuir para o tratamento, né? Então, a família ela tem um papel de maneira assim, significativa, que é o apoio. Um apoio para se buscar um tratamento, um apoio para criar estratégias no dia a dia, para facilitar a vida daquela pessoa, no sentido dela encontrar dentro dela o sentido da vida. Pois é, né? Você até chegou a falar que normalmente eles relatam um vazio interior, né? Um vazio. E aí, como tratar esse vazio? Pois é, então a gente precisa entender uma coisa importante, quais são as causas da depressão, né? Então, um fator muito significativo no olhar profissional qual que é a causa dessa depressão. É um fator que a gente chama, né, um fator orgânico. Essa pessoa ela tem alguma disfunção neuroquímica que precisa ser tratada. Sim, então, com medicamento, né? Que então a gente indica para um psiquiatra, ou o contrário, o psiquiatra também, quando a pessoa vai ao psiquiatra, indica para o psicólogo, que aí a gente vai ter que trabalhar por uma linha mais cognitiva, dos pensamentos, comportamental, de criar estratégias mais saudáveis para a vida dela.
Então, o vazio, né, que é tão colocado pela pessoa, precisa ser, então, entendido. De onde é esse vazio? Né? É um relato, mas esse vazio está vindo da onde? De um fator orgânico, então entra com uma medicação, é um fator de falta de sentido, ou um trauma, né, que essa pessoa vivenciou numa infância, que possa ter gerado, então, esse vazio, né, muito da que a gente escuta também, que é um dos sintomas, é a angústia. Renato, eu sinto uma dor no peito, uma angústia, né, que é muito característico desse transtorno. Então, um dos principais focos, né, é a gente entender o vazio. Então, a pessoa pode se perguntar também em casa, né, o que me traz esse vazio? O que me causa esse vazio? Esse vazio de agora, esse vazio já assim, desde quando? Quando que começou esse vazio na minha vida? Né? Qual a intensidade disso na minha vida? O quanto isso na minha vida me afeta ou me incapacita? Né? Me incapacita profissionalmente, afetivamente, na minha relação social? Então, e aí essas perguntas que a pessoa pode estar se fazendo agora, elas são significativas para ela pensar e alertar. Falar, peraí, está na hora de eu procurar um tratamento, está na hora de eu procurar uma orientação psicológica, um acompanhamento psiquiátrico. E a gente sabe hoje, né, Vanessa, assim, que é muito importante o acompanhamento multidisciplinar. Né? Então, quando se fala em saúde hoje, essa importância do olhar profissional e de vários profissionais. Então, quando se pensa em depressão, por exemplo, você vai tratar só a parte química, ok, você toma medicação, ela vai ter um efeito de uma maneira significativa, mas você precisa entender a origem dessa depressão na sua vida, você precisa entender os pensamentos, ressignificar esses pensamentos. Então, entra o tratamento psicológico, né, para ajudar. Então, o tratamento psicológico e o tratamento químico, psiquiátrico, ele é extremamente importante para a gente conseguir uma melhora significativa em quadros depressivos. Né? Porque, como você disse, pode ser uma coisa lá da infância, um trauma, né? Mas pode ser também algo que a pessoa está vivenciando agora, como essas mudanças da crise, né? De ter que adaptar, um desemprego ou uma questão mais pontual, né, de agora. É o que a gente chama de um fator psicossocial. Então, a gente está vivendo hoje uma realidade no país, infelizmente, muito triste. Né? As pessoas perderam o poder de compra. Né? Então, a gente está vivendo um problema hoje econômico. Então, aquilo que se podia, né, não se pode mais. E tirar o poder do ser humano, né, é uma coisa extremamente negativa. E esse poder, no nosso mundo ocidental, está muito ligado ao dinheiro. Então, a gente está vivendo muito essa realidade da falta de poder. Isso tem interferido realmente no sentido de vida, né? E é interessante que as pessoas estão tendo que rever qual que é o sentido da minha vida, o que eu tenho que fazer novamente para ganhar sentido na vida, já que eu estou perdendo. A gente hoje está vivendo uma realidade econômica de perda. Né? Como eu digo, né? Eu perdi o poder de compra, né? Eu perdi bens materiais e isso está sendo de uma maneira significativa. Eu estou tendo que tirar o meu filho da escola. Eu estou tendo que tirar meu filho de uma determinada atividade que ele fazia, eu estou tendo que comprar algumas coisas que eu não comprava antes, ou da forma como eu comprava. Então, esse poder de compra, né, que cada vez mais, infelizmente, o brasileiro está perdendo, está mexendo no comportamento, nos pensamentos, nas sensações da pessoa, no que a gente chama da autoimagem, como o sujeito está se vendo, que reflete de maneira significativa na autoestima, que no autoconceito, quer dizer, o ser humano hoje, o brasileiro hoje se vê menos potente, menos capaz. E essa forma dele se ver afeta de forma significativamente, né? É onde a gente vê um aumento, sim, dos transtornos. Né? E nesse caso, é mais fácil, é mais difícil trabalhar com a questão de recuperação da depressão ou é a mesma coisa? O trabalho tem que ser paralelo mesmo? Isso a gente precisa avaliar com mais cuidado. Caso a caso, cada caso, né? Mas assim, quando a gente percebe um fator de maneira significativa orgânico, a gente leva muito por esse olhar medicamentoso. Mas quando a gente pensa numa causa psicossocial, é muito significativo o tratamento psicológico. A gente já tem hoje dados de que falar, ressignificar o momento de vida, ela afeta o cérebro, então eu consigo produzir neurohormônios significativos, né, com o fato de falar
E não é só o falar, né? O ressignificar, dar um novo sentido a isso que eu estou vivendo. E então, sentir, né, realmente, né? Porque só fala, mas não sente não aquilo, sente, realmente o cérebro não muda. Não né? muda. Eu preciso, por exemplo, num processo terapêutico, passar por um momento em que eu vou ressignificar isso que eu estou vivendo. Então, se eu perdi o meu poder de compra, o que vai me dar sentido agora? Meu poder de compra está relacionado só ao dinheiro? Eu só sou potente se eu tenho dinheiro? Então, olha, isso tudo é revisto na vida do sujeito, num acompanhamento psicológico. Então, a pessoa ela vai ter que fazer realmente o que eu chamo de uma releitura de si mesma. Um resgate da autoestima, né? E aí, dentro dessa releitura, ela vai ter que resgatar a autoestima. E é interessante da gente pensar, porque a gente vai vivendo e adquirindo um padrão de funcionamento. E eu me acomodo com esse padrão de funcionamento. Quando eu passo por uma crise, quando eu passo por um momento que me tira esse conforto, eu tenho que fazer uma ressignificação. E aí eu posso descobrir talentos, né? Eu posso descobrir novas formas de olhar o mundo. Eu vou dar um exemplo bobo. Outro dia eu estava saindo da minha garagem e tinha um carro atrapalhando. Eu tive que parar e pensar, como é que eu vou sair daqui? Quando eu saí, eu vi que a forma como eu saí era muito mais fácil do que eu estava fazendo antes. Então, assim, um obstáculo me fez repensar na minha maneira de agir e fez com que eu visse situações que eu não estava vendo. Então, isso é interessante da gente pensar na crise. Conseguir vê-la como uma oportunidade de crescimento, né? De novos horizontes. Novos talentos, né? Então, quando eu passo, a tristeza é uma emoção muito interessante da gente pensar. Porque a tristeza, ela é a emoção que me faz olhar para dentro de mim. A alegria eu não olho para dentro de mim, eu olho para fora. A tristeza faz com que eu olhe para dentro. O que está acontecendo, né? E aí, quando eu olho para dentro, eu me vejo. E aí eu sou capaz de buscar dentro de mim o que eu não via. Então eu sou capaz de reconhecer os meus talentos, reconhecer habilidades que eu não tinha antes, né? Então é interessante a crise como uma oportunidade, né? E nesse momento, então, a família precisa estar perto mesmo, como você falou, né, doutora? Tá ajudando, vamos para o médico, vamos para o psicólogo, vamos ver o que precisa ser feito, né? Sim, a família, por exemplo, quando a gente percebe em quadros graves, né, entre transtorno depressivo grave, que gera, né, chega a cometer um suicídio, a família ela tem que ser o ponto de apoio de levar. Né? A terapia, muitas pessoas questionam assim, Renata, eu vou à terapia porque só quando eu quero, dependendo do quadro depressivo, ela tem que ser levada. Sim. Porque a pessoa está tão incapacitada que ela não tem condição de sozinha de ir. Então a família nesse aspecto, ela tem que ser um ponto de apoio, ela tem que levar no psiquiatra, ela tem que dar a medicação, né? E às vezes é realmente dar medicação na boca da pessoa, né? Levar palavras de motivação, fazer a pessoa ter esse reconhecimento da utilidade dela na vida. Então, esse papel familiar é muito significativo. Parece que uma das características ou sinais de que uma pessoa está apta a cometer o auge, né, da depressão, que seria o suicídio, é ela falar, ela chega a falar antes. Isso é normal mesmo? Isso é comum? É comum, né? Quando a pessoa está realmente num quadro depressivo grave, ela começa a dar sinais, né, de que ela vai acabar com a vida. Então ela já não traz muita perspectiva de futuro, né? Ela fala muito do aqui e agora como um aqui e agora muito limitado, como um aqui e agora fechado. Como assim, né? por exemplo? Um exemplo, né? Nesse momento eu estou vivendo a minha vida, mas eu não vejo meu futuro, né? A minha vida ela termina agora. Então a pessoa solta frases, né? Como se ela dissesse assim... Se eu morrer não tem problema. Se eu morrer não tem problema. Não tenho medo da morte, uma coisa não, assim. Eu não tenho medo de morrer, né? Então ela vai trazendo, ela vai fazendo, relatando ou soltando essas frases, né? De que a vida acabou, né? De que realmente não tem sentido para ela, tá? Né? Então a família ela pode se alertar, ela pode perceber, né? Ou outro olhar significativo é quando realmente o psiquiatra, ela vai ao psiquiatra, o psiquiatra orienta a família realmente de que é uma ideação suicida e a família tem que alertar. Porque aí são pensamentos, ou quando ela vai ao acompanhamento psicológico e há relatos de que a vida dela está em risco, o psicólogo ele tem que alertar a família, né, de que aquela pessoa ela está com a vida dela em risco. Então a família ela é alertada, né, para que ela tome cuidado
em relação ao comportamento da pessoa, porque qualquer possibilidade, né, ela realmente pode acabar com a vida. É isso aí. E se nesse momento a pessoa não consegue enxergar a crise como uma oportunidade, que procure os profissionais para que realmente possa ter esse apoio, tanto da família quanto também dos profissionais competentes. Eu gostaria de agradecer, nosso tempo acabou, muito prazer em tê-la aqui conosco, Obrigada, espero que você volte mais vezes, tá? Muito obrigada pelo doutora convite. Renata. Nós vamos encerrando mais um Doctor Entrevista e te espero no próximo programa. Até lá!